Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para você que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. O nosso programa é Jesus Te Ama, programa da SEADEB. A SEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Você aqui de Salvador, você também do interior do estado, você de outros estados que está assistindo, como já disse, pela TV e também pela internet, o meu abraço e peço que continue orando em nosso favor. Eu preciso muito das vossas orações, eu, a minha família e a Igreja do Senhor em todo o estado da Bahia. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela está em todas as cidades do nosso estado. Com certeza, tem uma igreja bem pertinho de você. Visite uma das nossas igrejas, leia a Bíblia Sagrada, adore a Deus. Mas se por um acaso não tem uma igreja, a Assembleia de Deus perto da tua casa, visite a igreja mais perto, adore a Deus, sirva ao Senhor, porque esta vida, ela passa rápido e depois da morte nós precisamos de estar com Deus para descansar eternamente. Pois aquele que morre sem Deus vai sofrer eternamente. Porém, meu amigo, então, é importante que você adore a Deus, que você sirva a Deus, que você frequente uma igreja, leia a Bíblia Sagrada e seja fiel ao nosso Deus. Queremos convidar também a todos para estar na grande cruzada que vai ser realizada pelo Conselho Missionário, que é presidida hoje pelo pastor Edivaldo Filho. Esta cruzada vai estar acontecendo aí em Menino Jesus, nos dias 23 e dia 24. Participe, é uma grande cruzada com cantores, pregadores, inclusive vai estar aí um trio elétrico, que foi escolhido, preparado para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única atividade desse trio, é pregar o Evangelho, ser utilizado para a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No programa de hoje, estaremos apresentando a nossa visita que fizemos na cidade de Caetité. Meu abraço aí para os irmãos de Caetité, que é pastoreada pelo pastor Jailton Simões. Participamos ali de um seminário para líderes e também estive visitando a cidade de Canarana, que é pastoreada aí pelo pastor Carlos Sampaio, o popular Carleto. Uma grande festa aí em Canarana, inauguração do templo, um grande templo, e também o aniversário do pastor Carlos Sampaio, o popular Carleto. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é importante também a sua participação no nosso programa. Participe, você pode ligar para o telefone 071-3503-8383, de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas. Você também participa mandando um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br. E você pode colaborar também com esse programa financeiramente. Esse programa, ele tem o objetivo de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus e também uma palavra de conforto para aqueles que já conhecem a Deus, um estímulo a permanecermos servindo ao Senhor, porque Jesus está voltando a qualquer momento e nós vamos morar no céu com Ele. Então aí está o número da nossa conta, ou você, pelo telefone ou pelo e-mail também, pode nos procurar, estaremos lhe orientando como contribuir financeiramente com este programa. Vamos agora então para a nossa participação no Seminário de Líderes na Igreja Assembleia de Deus em Caetité, que é pastoreada aí pelo pastor Jailton Simões. Ele enxerga um grão de areia voando despacio. Não há rocha que possa deter o poder do seu braço. Ele é dono de toda essa terra, esse mundo é dele.
tem sido uma igreja muito abençoada. E eu tenho orado porque Deus tem feito coisas tão grandes nessa igreja. Os irmãos que sofreram muito para a construção da obra de Deus aqui em Caetité, o nosso irmão Antônio Carreiro, ali a família dele, toda aqui, que trabalharam muito na obra de Deus, né? Irmão Zeca, famílias de muito tempo que sofreram aqui, o pastor Erivaldo, outros pastores. E o que foi que Deus fez? Deus resolveu olhar para a igreja de Caetité. E a segunda e terceira geração, Deus tem abençoado grandemente. E essa igreja aqui, pastor, tem um grupo de jovens muito abençoado, pessoas que estão se preparando. Daqui a alguns anos nós vamos ter aqui vários médicos, vários dentistas, vários engenheiros, vários advogados, pessoas, psicólogos, enfim. E para quem não sabe, todo ano aqui tem a semana universitária, onde esses jovens acadêmicos eles fazem uma semana de estudo, de palestra, motivando outros jovens para ingressar. E quando eu converso com eles, e tantos, Diego e tantos outros que conseguem influenciar, eu me sinto muito emocionado, porque todos eles estão se capacitando para servir melhor ao Senhor. Todos eles têm um desejo de trabalhar secularmente, mas investir grandemente no reino de Deus. A nossa participação também aí na cidade de Canarana, com a inauguração de um grande templo, um templo muito bonito, e também o aniversário do pastor da igreja, o pastor Carlos Sampaio, nosso irmão, nosso amigo. Deus continue abençoando também os irmãos aí de Canarana e de toda a região aí de Irecê. Vários pastores estiveram presentes. Vamos então aí para a nossa participação. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite para a inauguração desse bonito templo. Estava ali conversando com o Carlito e a sua esposa, Maria Paula, e eles comentavam sobre o início do trabalho aqui desta construção com o pastor Walter Ney. E realmente é um grande templo, um bonito templo, e nós agradecemos a Deus pelo bom gosto, pela dedicação dos pastores e também dos obreiros, dos membros e dos congregados desta igreja e a cidade de Canarana. Estaremos orando e com esta oração estamos dando por inaugurado o templo sede da Igreja Assembleia de Deus no campo de Canarana. Querido Deus, Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo, do pastor Carlos, da sua esposa, também de todos os obreiros, de cada membro congregado. Deus eterno, Deus maravilhoso, e pedimos, meu Pai, que as Tuas mãos permaneçam estendidas sobre eles, dando vitória em tudo. Meu Deus, em Teu nome, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, ao nos atarmos esta fita, estamos dando por inaugurado esse tempo para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Uma salva de palmas para Jesus aí, gente. Vem comigo, ouvir a palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que eu sou muito feliz em estar em Canarana, porque aqui eu nasci 2 vezes. E para chegar à compreensão de muitos, aonde iniciou a igreja foi o lugar onde eu nasci, ali no salão, na rua Faustiniano Lopes Ribeiro. Então eu sou dessa cidade, tenho visto o que Deus está fazendo e estou satisfeito por tudo que o Senhor fez. Eu tinha plano de ir para Goiânia, Brasília, o pastor Cruz sabe, mas Deus mostrar para mim que não era para ir para lá. Então, meus irmãos, quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela vida dos amigos que atenderam nossos convites, pela minha madrasta, Naninha, eu dei muito trabalho, né? E está aqui minha família e a todos que vieram nessa noite prestigiar-me. E assim, meus irmãos, o tempo é curto para agradecer a todos e dizer que 53 anos de felicidade na terra,
53 anos de bênção de Deus, porque tem hora que eu estou em algum lugar fazendo alguma coisa que eu não pensava em ser, não pensava em fazer, nunca pensei em ser pastor, mas Deus foi me revelando, me orientando e me guiando, e hoje eu sou feliz em poder estar aqui, sendo pastor de igreja, sendo servo do Senhor Jesus. E um dia o nosso irmão presbítero Israel falou uma coisa que me gravou no meu coração. Ele disse: eu não vejo o pastor Cali a não ser pastor de igreja. Eu falei: então comprovou realmente a minha chamada. Pastor Jorge veio ali de longe, e a todos os irmãos que estão aqui, nosso irmão pastor Joel, que sempre pregou aqui também. Que Deus abençoe a todos, continue orando por mim. As orações é muito importante. Nós não tivemos tempo de oportunidade dos irmãos para cantarem devido ao tempo, o horário passou, mas quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, por atender nossos convites, e continue vindo a esta casa. Nós temos ali Gilmax, que sempre está divulgando o trabalho do Senhor aqui, né? E a todos os amigos que têm cooperado diretamente e indiretamente, são muitas bênçãos. Olha, vocês viram aí então que a igreja de Canarana é uma igreja muito bonita, e Deus tem abençoado de forma maravilhosa aquela cidade. Mais uma vez, o nosso abraço para todos vocês aí da cidade de Canarana. E agora, com a palavra, Dr. Kleber, que é o nosso assessor jurídico, com o seu comentário. Olá, meus amigos. Eu trago para vocês, nesta manhã, dados estarrecedores acerca da violência em nosso país. O ano passado, mais de 50 mil pessoas foram vítimas de crime de homicídio no Brasil. Para agravar essa situação, nós temos o aspecto da impunidade. Dados estatísticos comprovam que apenas 8%, eu vou repetir, 8% dos crimes e delitos praticados em nosso país tem a sua autoria identificada. E desses 8% que são submetidos ao Poder Judiciário, menos da metade é passado pela condenação judicial. Isso é uma constatação estatística que nos leva a crer que o Brasil é um país da impunidade. A violência não faz parte de uma política pública e não está sendo tratada como prioridade pelo Estado. Nós temos aparato de repressão, nós temos uma polícia que está sendo equipada, mas nós não temos resultados práticos no combate à violência. Como eu já comentei com vocês aqui em programas anteriores, nós temos a convicção de que a violência no Brasil não pode ser apenas objeto de política de segurança pública. A violência no Brasil, ela precisa ser tratada dentro das famílias. Afinal de contas, eu quero trazer para vocês também uma informação estarrecedora. Boa parte dos crimes sexuais são cometidos dentro do ambiente familiar. Entre parentes, entre pais e filhos, entre sobrinhos e tios, entre pessoas que sobrevivem e convivem debaixo do mesmo teto. É preciso que você preste atenção para esse dado estarrecedor e você reflita sobre esse assunto, porque violência começa dentro de casa. Eu já comentei com vocês sobre isso, mas eu preciso que você pare para pensar como resolver o problema da violência em nosso meio. Tenho a certeza de que essa violência só vai ser resolvida quando nós a tratarmos como parte de uma doença humana, de um problema do ser humano, do indivíduo, e não apenas um problema social. Nós precisamos aplicar a cura a essa violência dentro da natureza humana. E aí, a palavra de Deus vem como um verdadeiro bálsamo para esse problema. Porque somente em Jesus Cristo nós podemos verdadeiramente tratar o indivíduo, curar os seus problemas interiores. E somente você, que passou por essa transformação de vida, é capaz de testemunhar a capacidade que a palavra da cruz tem de resolver o problema da violência familiar. As igrejas têm sido palco de transformações estarrecedoras. Homens alcoólatras, drogados, violentos, homens que espancam as suas esposas, que agridem os seus filhos, quando têm um encontro com Jesus Cristo, tem uma verdadeira transformação. Homens violentos se transformam em pessoas pacíficas
e mansas, porque a palavra de Jesus tem esse poder de transformação do indivíduo. Então eu quero que você, nessa manhã, pare e pense um pouco sobre esse assunto, porque o nosso Estado, ao invés de contribuir para resolver o problema da violência, pelo contrário, patrocina situações como o carnaval que você presenciou há poucos dias atrás, que vai agravar ainda mais a violência. Mais de 3.000 crimes foram constatados durante o período momesco. E isso tudo patrocinado por dinheiro público, por tributos que você e eu pagam. É preciso que você entenda que nós não podemos esperar pelo Estado. Precisamos agir. E agir como? Ocupando os espaços em nossa comunidade, pregando mais do que nunca a palavra do Evangelho, que tem poder de transformação e a capacidade de trazer a verdadeira paz. Aquela paz que não é igual ao que as pessoas pregam lá fora. Aquela paz que não é igual ao que o mundo prega lá fora. Aquela paz que surge de dentro do indivíduo para fora dele. Aquela paz que tem poder transformador, poder de mudar a natureza do homem. Somente Jesus é capaz de fazer isso. E nós não podemos estar inertes, parados, dentro das nossas casas, esperando que as coisas aconteçam. Eu quero te conclamar nessa manhã a ser mais do que nunca um missionário, um evangelizador, e dizer que somente o poder da palavra de Jesus tem capacidade de mudar essa realidade social, essa violência que a cada dia nos afronta mais de perto. Que Deus nos abençoe, que você reflita sobre esse assunto e semana que vem você liga a sua televisão e continue assistindo ao programa Jesus Te Ama. Que Deus te abençoe, continue conosco. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Meus amados irmãos e meus amados amigos, muitas pessoas nesses dias talvez até questione a questão de Deus ouvir ou não ouvir. Muitas pessoas, nos dias em que vivemos, sofrem. Outras pessoas vivem tão bem que esqueceram de Deus. Não adoram a Deus. Mas, pastor, por que isso? Infelizmente, o ser humano, ele tem essa grande dificuldade. Quando está sofrendo, procura socorro. Quando está muito bem, pensa que não precisa de ninguém e que não precisa nem de Deus. Mas, meus amados irmãos e meus amados amigos, é bom sempre lembrar que existe alguém que está no comando de todas as coisas. E este alguém que está no comando é Deus. Desde o princípio da criação, ou desde o início da Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, que a gente observa e tem convicção de que Deus ele está no comando de todas as coisas. Eu quero chamar então a sua atenção nesse momento para aqueles que vivem uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. Alguns até se desesperam e, para a tristeza nossa, algumas pessoas tiram até a própria vida. Meus amados irmãos e meus amados amigos, para tudo na nossa vida tem solução. O que nós precisamos é acreditar em Deus. O que nós precisamos é confiar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que criou os céus e a terra. Então, meu amado irmão e minha amada irmã,
e meu amigo e minha amiga, não se desespere, não trabalhe contra a sua própria vida, mas entrega a tua vida a Deus. Está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, o Senhor, ele permanece com as mãos estendidas para toda a humanidade. Deus permanece com as mãos estendidas para você, que talvez nesse momento imagine que ninguém está olhando para você, que ninguém se preocupa com você. Mas Deus, ele está com as mãos estendidas e está pronto também para te ouvir, independente da hora, independente do dia, independente da situação que você está vivendo, ele está pronto para te ouvir. O que você precisa fazer é entregar o seu problema ao Senhor e confiar nele. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e meu irmão, você também que está vivendo em uma situação privilegiada e que talvez imagine que não precisa de Deus. Imagine algumas situações que o homem às vezes vive. Quantas pessoas bilionárias, quantas pessoas com muito dinheiro, muitas pessoas até de uma posição social muito elevada, mas de repente chega uma doença e a pessoa vai tão rápido. O que é isto? É um sinal de que o homem, por melhor condição que tenha, ele também não tem controle sobre a sua vida. E ele precisa de Deus. E Deus, ele está também com as mãos estendidas para você, está pronto para te ouvir, mesmo que você tenha imaginado que não precisa de ninguém. Mas nesta hora, lembre que você está precisando de alguém. E este alguém que pode te socorrer é Deus. Deus, ele está pronto para te atender, ele está pronto para te atender, independente da sua situação ou da sua condição. Agora, meus amados irmãos e meus amados amigos, a pior miséria que existe no meio da humanidade é o pecado. E esse pecado afasta o homem de Deus. Este pecado separa o homem de Deus. Este pecado tira o homem de Deus. E nós precisamos entender que também é necessário reconhecermos que somos pecadores e que precisamos do perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 2 do capítulo que lemos está escrito: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado do homem divide ele, separa ele de Deus. E está escrito também que o salário do pecado é a morte. E aí, o sofrimento que existe no meio da humanidade, as dificuldades que existem no meio da humanidade, as guerras, as contendas, a inveja e todo tipo de mal que existe entre os homens é em virtude do pecado. O pecado que separou o homem de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus é amor. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus vai um dia morar no céu com o Senhor. Então é importante, meu prezado irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que você, independente da situação que você vive, se é uma vida de sofrimento, se é uma vida de angústia, se é uma vida de dor,
ou se é uma vida bem-sucedida aqui na terra, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. E o pecado tem separado o homem de Deus. Então é necessário que todos os homens se aproximem de Deus, peçam perdão dos seus pecados e apresente as suas necessidades a Deus. E aquele que é bem-sucedido, a própria Bíblia Sagrada também ensina a estar sempre agradecendo a Deus. Em tudo dai graças. E aí é para aqueles que são bem-sucedidos e é também para aqueles que estão enfrentando dificuldades. É necessário que o homem esteja na presença de Deus, porque a qualquer momento a morte nos surpreende, ou a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar para tirar os salvos da terra. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, Ele está com as mãos estendidas dizendo: vinde a mim, venha a mim. Não importa como é que você está, venha para Jesus. Você chegando aos pés de Jesus Cristo, com certeza a sua vida vai ser transformada. Ele está dizendo hoje: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, meu amigo, depois da morte, ou depois da volta de Jesus Cristo, não adianta o homem correr para um lado ou para o outro. Depois da morte, não adianta reza, não adianta oração, porque o homem precisa vir a Jesus Cristo enquanto vive. Enquanto vive, você pode se aproximar de Jesus e Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer e o mais importante é a certeza de um dia morar no céu com Ele. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você e peço também que você ore por mim. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse programa e te peço, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo nesse momento. Ou também aqueles que não puderam assistir, mas que precisam de Ti. Eu sei, Senhor, que o Senhor permanece com as mãos estendidas sobre toda a humanidade. Pois o seu desejo, meu Pai, a sua vontade é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam dos pecados para ir morar no céu contigo. Mas te peço também por aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão enfrentando dificuldades na família, aqueles que se envolveram, Senhor, com drogas. Liberta todas as pessoas, cura os enfermos, resolve os problemas, meu Deus, meu Pai, e dê vitória à tua igreja, pelo poder do teu nome. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos chegando ao final do programa. Mais uma vez, pedindo a você que continue orando por nós, dê a sua colaboração financeira para esse programa. É muito importante a sua contribuição financeira. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.